Você viu esse vídeo aqui? Nos Estados Unidos, as escolas estão fazendo treinamento para preparar os seus alunos e professores em caso de ataque armado. E quando a gente vê uma notícia dessas, é impossível não pensar. Será que tudo isso tem a ver com os jogos de tiro que as crianças e adolescentes estão jogando todos os dias? Eu sei que esse é um assunto polêmico e talvez você já tenha até se perguntado: será que eu deveria deixar o meu filho jogar esse tipo de jogo ou não? Será que isso afeta o comportamento dele? E no dia de hoje eu quero te mostrar de um jeito claro, humano e baseado em ciência o que esses jogos realmente fazem no cérebro do seu filho e quais são os riscos invisíveis que muitas vezes os pais não percebem e o que você pode fazer para proteger o seu filho. Então vem comigo. Eu sou Michelle Botrel, neurocientista certificada no Canadá, bacharel em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia e especialista em comportamento infantil e mãe de 2 meninos. Atualmente eu moro aqui no Canadá, onde eu continuo estudando sobre como melhor educar crianças e adolescentes. E deixa eu começar falando uma coisa muito importante. Os jogos de tiro, como Call of Duty e todos os outros, não foram criados para crianças. Eles são intensos, têm som, imagem, dinâmica que mexem diretamente com o sistema de alerta do cérebro. E quando o seu filho entra nesse mundo virtual, o corpo dele reage como se estivesse em perigo de verdade. O cérebro ativa a amígdala, a região responsável ali pelas respostas de luta, fuga, e junto com isso vem uma descarga de adrenalina e dopamina muito forte, uma combinação perfeita para aquela sensação de prazer e excitação. É por isso que esses jogos são tão viciantes. O cérebro começa a associar o estresse da adrenalina como o prazer da dopamina, e a criança sente o corpo acelerar, o coração bater mais rápido, os sons dos tiros, o suspense, a vitória, e tudo isso dá ao cérebro uma sensação de explosão de dopamina parecida com o que acontece em outras formas de vício comportamental. Não é à toa que muitos pais falam: ele não consegue parar, parece que o jogo domina a cabeça dele. E é exatamente isso que acontece. O cérebro entra num ciclo de hiperestimulação e com o tempo isso pode trazer consequências como irritabilidade, impaciência, ansiedade, sono leve, dificuldade de concentração e até uma sensação constante de agitação. Agora, eu sei que muita gente vai falar: ah, mas quando eu era criança eu jogava esse adolescente, nunca fiz nada de errado. E é verdade, o problema não é o jogo em si, o problema é o excesso, a idade precoce e a falta de supervisão emocional, porque o que muda tudo o contexto é isso. A forma como esse jogo é inserido na vida do seu filho faz toda a diferença. Um adolescente equilibrado, com rotina saudável, com vínculos fortes, com limites claros, reage de uma forma completamente diferente do que aquele super emocionalmente instável, que dorme pouco, passa horas nas telas, não tem qualidade com os pais, relacionamento ruim com os pais. E esse é o ponto essencial. A criança precisa estar em equilíbrio para lidar com esse tipo de estímulo. E é por isso que eu sempre falo do Ben Kids. Você já percebeu como está cada vez mais difícil manter uma criança saudável, focada e emocionalmente equilibrada no mundo que gira em torno de telas? E a psicologia confirma: saúde, foco, estabilidade emocional são os pilares do desenvolvimento infantil e essas telas estão destruindo cada um deles. E você sabe disso. Mas o que ninguém fala é o quanto é exaustivo tentar equilibrar tudo isso. E tirar as telas completamente é impossível. E a solução milagrosa que aparece por aí demora, não funciona e soa muito mais papo de vendedor do que algo que realmente muda a rotina da sua família. Se você já se sentiu frustrado por tentar de tudo e ainda ver o seu filho disperso, irritado, agitado, sem concentração, presta atenção agora no que eu vou te falar, porque existe um caminho mais simples, rápido e real para devolver o foco, saúde e equilíbrio emocional, mesmo com o uso das telas. E apresento para você o combo Ben Kids e Max Kids, 2 suplementos infantis 100% sem açúcar, sem lactose, sem glúten e com um gostinho docinho que as crianças simplesmente amam. Eles melhoram o foco, potencializam a memória, reduzem a ansiedade, nervosismo, aumentam a cooperação, devolvendo para o seu filho que o excesso de telas está tirando todos os dias. E o melhor, tudo com a aprovação da Anvisa, sem enrolação e com resultados que as mães de todo o Brasil já estão sentindo em casa. Durante a Black Friday, ao garantir 90 dias de pote, ou seja, 3 potes de cada suplemento, você ainda leva R$ 197 de desconto, o curso Mestre da Obediência, que já ajudou mais de 20 mil mães a transformarem o comportamento dos seus filhos e custa mais de R$400, frete grátis para todo o Brasil, mas atenção, essa condição é válida só até dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Não espere o seu filho se perder no mundo digital. Garanta agora o combo Ben Kids mais o Max Kids e devolva o foco, a atenção, a calma e o equilíbrio que o seu filho merece.
Voltando agora para o nosso conteúdo. Esses jogos também afetam uma parte do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é a região responsável pela empatia, pela tomada de decisão, pelo senso de consequência. E essa parte do cérebro ainda está em desenvolvimento durante a infância e a adolescência. E por isso, quanto mais cedo a criança entra em contato com esse tipo de jogo, autoviolência, maior risco ela tem de se desestabilizar emocionalmente. Ou seja, começar a reagir com indiferença diante a dor ou sofrimento de outras pessoas. E não, isso não significa que seu filho vai se tornar violento, mas pode significar que ele vai ter mais dificuldade de se colocar no lugar do outro, perceber o impacto das próprias ações e até mesmo identificar o que sente. E é por isso que a supervisão é tão importante. Como mãe, você não precisa proibir tudo, mas você precisa participar. Pergunte para ele sobre o jogo, pergunta por que ele gosta, o que ele sente jogando. Fale sobre os limites, combine os horários e ajude o seu filho a perceber que o descanso do tempo offline também faz parte da vida. Outra coisa que ajuda muito é diversificar os estímulos. Mostre outros tipos de jogos, aqueles cooperativos de raciocínio, de criação, como por exemplo Minecraft ou It Takes Two. Esses jogos ativam áreas diferentes do cérebro, estimulam empatia, colaboração e a criatividade. E se possível, jogue junto com seu filho. Sim, mamãe jogando com o filho muda tudo. Mesmo que você não entenda nada, tente jogar, porque quando seu filho estiver ali tentando participar, o cérebro dele associa o prazer do jogo com uma sensação de vínculo e pertencimento com você. E aí você pode transformar esse jogo numa conexão e não em um isolamento. No final das contas, o problema não é o Call of Duty ou outro jogo. O problema é quando o jogo se torna um único lugar onde o seu filho sente feliz, bom e confiante o tempo inteiro. E aí, a presença emocional dos pais precisa mudar. Então, da próxima vez que você ver o seu filho jogando, não chegue gritando, larga esse jogo! Sente do lado dele, pergunte o que ele está fazendo, tente entender o que ele vê ali. Porque antes de tirar o controle das mãos dele, é importante ele se sentir amado e que tem controle nessa relação. Esse vídeo te ajudou? Me conta aqui nos comentários se seu filho joga algum jogo desse tipo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like, se inscreva, compartilha esse vídeo com aquela mamãe do seu amiguinho que ainda joga jogos assim. E eu te vejo no próximo vídeo.